ela falou que não morreu, Mãe, a Bea não morreu. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, agradecendo a Tua presença nesse local, Senhor. Senhor, que o Senhor venha, Pai, nos mostrar os Seus caminhos, venha mostrar, Senhor, os Teus desejos para conosco, Deus. Senhor, que a Tua vontade prevaleça, Senhor, que as nossas vontades caiam por terra e que o Senhor seja o nosso foco essa noite, Pai. Única, exclusivamente, Pai, que seja a Tua vontade reinar nesse local, Pai. Eu agradeço por todos que estão já conosco, aqueles que ainda irão nos acompanhar nessa live, aqueles que irão assistir posteriormente também, já agradeço por essas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, faça, Pai, desse local, Pai, o local, Senhor, onde o Senhor habita, Senhor. Faça, Senhor, de cada lar onde for transmitida essa live, Pai, um local habitável a Ti, Senhor, que seja agradável a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Deus, Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos, Pai, por o Senhor ter nos escolhidos, Pai. Escolhido para estar em Tua presença, escolhido, Senhor, para falar do Teu nome, de aprender de Ti, Senhor. Senhor, faça de mim, Pai, o menor desse local, Senhor, para que não haja nenhuma vontade minha, nenhum sentimento meu que atrapalhe a Tua vontade, a Tua palavra, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos a Ti por esse momento. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus. E aleluia. Olá, Salvador, a paz do Senhor, meu querido. A Ana, a paz do Senhor. Manda um abraço para o Fernando. Que Deus abençoe a todos aí que já estão conosco. Né? O Soares. A Vanessa Soares, que Deus abençoe em nome de Jesus. Meus amados, esse final de semana, nós passamos um final de semana incrível na presença do Senhor, onde nós tivemos um encontro com santidade, né? Encontro de santidade. O encontro de santidade, onde nós passamos 3 dias, né, falando do Senhor, aprendendo do Senhor, tendo experiências com o Senhor, né? E esses 3 dias foi realmente santo, santo, santo. Maravilhoso, né? Então, já falando desses encontros que nós temos na Igreja Profética Semear, encontro com Deus, reencontro e encontro de santidade, o ano que vem nós já temos já esses 3 encontros marcados, já pré-marcados, né? Em março haverá o encontro com Deus. Então, se você tiver desejo, já fica atento aí, que em março do ano que vem, pastor, mas você está falando, ainda estamos, falta 2 meses para acabar o ano, mais 3 meses para o próximo encontro, não tem problema. Vai se preparando, vai já ficando no processo aí de estar nesse encontro, porque realmente é bênção, obrigado, filha. É bênção, né? E você não se arrepende. Nenhum que passou se arrependeu, né? Olá, Leninha, a paz do Senhor, minha querida. Que Deus a abençoe grandemente, em nome de Jesus. Olá, Sandra Morim, minha querida irmã, em nome de Jesus, que Deus abençoe. Manda um abraço para a Gabi, né? Que Deus abençoe a todos. Meus amados, hoje eu quero, daqui a pouco nós vamos colocar um louvor, e já deixa a sua Bíblia prontinha aí, no livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo 16, versículo 23, tá bom? Olá, dona Sueli, a paz do Senhor, minha querida, em nome de Jesus, viu? Que Deus abençoe, que coloque sobre a senhora todo o processo de paz. Todo o processo de paz esteja com a senhora neste momento, tá? Estaremos orando pelos propósitos, tá ok? Em nome de Jesus. A Stephanie, que Deus abençoe a Stephanie, em nome de Jesus, né? Vamos colocar o louvor, então, para que nós venhamos abrir os nossos corações para a palavra do Senhor. Então já procura na sua Bíblia, livro de Juízes, capítulo 16, versículo de 23 em diante. Amém? Glória a Deus. Nada pesquei. Aleluia. Parecia ser apenas mais um dia. Vai abrindo seu coração, vai compartilhando a nossa live, vai convidando pessoas para estar conosco, né? Em nome de Jesus, eu creio que daqui a pouco nós vamos estar aí com uma comunidade muito grande aí, do Evangelho para todos aí. Amém? Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo.
Aleluia, glória a Deus. Olá, Elza, minha irmã querida, Deus abençoe, te amo. Adilson, que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. A Érica, a Sônia já está conosco aí também, a Eurides, tem já bastante gente conosco aí, graças a Deus, né? Que Deus abençoe a todos aí. Eu tô com a voz um pouco ruim, mas tenho certeza que até o final da live o Senhor vai me ajudar a ministrar a palavra dele, amém? Meus amados, livro de Juízes, capítulo 16, versículo 23 em diante, vai falar assim para nós. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecerem um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para alegrar-se diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. O povo, quando viu Sansão, louvava aos seus deuses, dizendo: o nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração diziam: mandem vir Sansão, para que ele nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere e ele os divertia, quando os fizeram ficar de pé entre duas colunas. Sansão disse ao moço que o guiava pelas mãos: deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e também ali estavam todos os governantes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertiam. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, Deus, peço-te que te lembre-se de mim. Dai-me força só mais uma vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou as duas colunas do meio que sustentavam o templo, e fez força sobre elas, com a mão direita uma e com a mão esquerda em outra, e disse: que eu morra com os filisteus. E empunhou com toda a força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, foi mais os que Sansão matou quando morreu do que que havia matado durante em vida. Então os seus irmãos e toda a casa de seus pais foram buscar o corpo, e eles o levaram e sepultaram em Zorá e Estal, no túmulo de Manoá, que era seu pai. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, que essa palavra, Pai, venha clarear as nossas mentes, Senhor. Venha nos ensinar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, um pouco mais de Ti, Senhor. Senhor, que o Senhor tenha liberdade no meio de nós para nos falar, Pai, o quanto o Senhor nos ama, Pai, o quanto o Senhor nos deseja, o quanto o Senhor nos direciona, Senhor. Senhor Deus, tenha liberdade, através do Espírito Santo, para agir conforme a Tua vontade nesse local. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus e aleluia. Glória a Deus, meus amados. Olá, Cida. Olá, Camila. Olá, tio Paulo. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos vocês. Amém? Meus amados, todos conhecem a história de Sansão. Sansão foi um homem que ele foi entregue aos seus pais através de um recado de um anjo. O anjo veio até a mãe de Sansão e falou para ela, que isso está no capítulo 13 em diante, falou para ela que ela ia ter um bebê, e esse bebê ia ser a salvação daquele povo. E o que acontece? Essa mulher era estéril, essa mulher não poderia ter neném, não poderia ter bebê. Então
Quando aconteceu de o anjo descer até essa mulher e passar esse recado para ela, ela correu e foi procurar o seu esposo, aonde ela contou a mesma coisa. E quando ela vinha contando isso para o seu esposo, o seu esposo falou que orou ao Senhor e falou: Senhor, se esse anjo é mesmo um anjo enviado pelo Senhor, que faça ele vir novamente e nos mostrar o que nós devemos fazer, o que esse menino vai ser e como ele vai servir o povo e o Senhor. Então a palavra fala que o Senhor escutou o pai de Sansão, né? Escutou o esposo daquela mulher e enviou o anjo novamente à mulher, não enviou ao homem. E essa mulher teve um encontro novamente com o anjo e ela perguntou como que ela deveria tratar o menino, como que aquele menino ia se comportar, ter que se comportar, né? Então o anjo a orientou, né? Então o anjo falou para ela, um homem, no versículo 6, capítulo 13, versículo 3 em diante, fala assim: então a mulher foi ao seu marido correndo e um homem de Deus veio falar com ela. A aparência era semelhante à de um anjo de Deus. Tremenda a aparência dele, a palavra fala. Não perguntei de onde vinha e ele também não me disse nem da onde veio. Porém ele me disse: eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso não beba vinho, não beba bebida forte, nem coma nenhuma comida impura, porque o menino será nazireu, consagrado de Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então o anjo deu as instruções à mulher. A mulher correu até o esposo e falou: olha, o anjo falou dessa forma. E aí disse tudo isso que eu li aqui. E então o anjo se apresentou ao casal. E o homem falou assim para o anjo: meu querido, já que você é um anjo do Senhor, deixe que eu busque um cabrito e faça um banquete para você, para que você se sirva. E o anjo falou: eu não comerei da sua comida. Pegue esse cabrito, pegue alguns cereais e ofereça um holocausto ao Senhor. Aqui eu já começo a ver algumas coisas da parte de Deus, meus queridos. Que Deus, ele não nos entrega nenhuma profecia com que ele não cuide dessa profecia. E quando hoje, nos dias de hoje, a gente muitas vezes recebe alguma profecia, algum homem de Deus, alguma mulher usada por Deus, vai e fala alguma coisa para você vindo da parte de Deus, muitas vezes nós não acreditamos, sabe por quê? Porque nós estamos esperando aparecer e descer um anjo com asas, um anjo muito grande, totalmente iluminado, branco, e que vai vir voando e vai embora voando novamente, e nós queremos ver isso. Mas a palavra do Senhor aqui fala que a mulher viu um homem semelhante a um anjo do Senhor. Então ela confundiu o anjo com um homem. Então ele tinha aparência de homem. Então nós temos que entender, já para iniciar essa ministração, entender que muitas vezes o Senhor vai falar comigo, vai falar com você, através de servos dele aqui nessa terra. Homens e mulheres que são usados por Deus para falar contigo. Então não espere descer um anjo ou o próprio Deus descer para você, ou senão o Senhor Jesus vir com as mãos furadas, né, os pés com furos, e para te provar que ele está falando com você. Creia nos anjos que o Senhor colocou aqui nessa terra, né? Então, mas como que eu identifico um anjo? Esteja afiado com o Senhor, tenha o discernimento do Espírito Santo para você saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Então essa mulher, esse casal, falou que ia servir um banquete para o Senhor, pro anjo. E o anjo falou: olha, eu não vou comer da sua comida. Por quê? Porque o anjo, ele vem de outro nível. Ele não se sustenta com a comida que nós nos sustentamos.
Ele se sustenta com oração, se sustenta com as coisas que vêm de Deus e não necessariamente como nós, que precisamos nos alimentar com comida sólida para que o nosso corpo físico tenha força e vigor. Não precisa, o anjo não precisa disso. Mas ele deu uma instrução: pegue esse cabrito, pegue alguns cereais e faça um holocausto ao Senhor. E aí sim o Senhor vai receber o cabrito e vai receber o holocausto que você vai preparar para ele. E aí, enquanto eles estavam ali fazendo o holocausto, a palavra vai falar que enquanto ele queimava o cabrito e os cereais, começou a subir a fumaça do cabrito queimando, do holocausto. E aí a palavra fala que aconteceu algo maravilhoso. Enquanto a fumaça subia, o anjo se misturou à fumaça e subiu para o céu também. Olha que coisa maravilhosa. Para o Senhor provar que Ele ainda fala conosco através dos seus anjos aqui na terra. Então, meus amados, o Senhor, Ele dá todas as coordenadas para nós acreditarmos nele. Muitas vezes nós não recebemos as bênçãos, muitas vezes nós não fazemos o que Deus quer que nós venhamos a fazer, porque nós não acreditamos nos anjos que o Senhor tem enviado. Os profetas, os homens e mulheres de Deus que anunciam a palavra de Deus e são usados por ser boca de Deus aqui nessa terra. Muitas vezes nós não cremos e por isso nós deixamos de viver alguns milagres, deixamos de fazer algumas coisas que o Senhor deseja que nós venhamos a fazer. Então, no texto onde nós lemos, nós vemos que Sansão, ele foi motivo de chacota pelo aquele povo que tinha prendido ele. Mas por que ele foi motivo de chacota? Porque em algum momento ele deixou de fazer as coisas que Deus tinha ordenado através dos pais dele que ele deveria fazer. Os pais de Sansão cuidaram de Sansão conforme o anjo tinha lhe ensinado. Então ele cresceu, a palavra fala que ele cresceu e o Espírito do Senhor conduzia a vida de Sansão. E quando isto aconteceu, logo em seguida, a palavra vai falar para nós que Sansão ele foi até uma terra, fora da sua terra, e conheceu uma mulher. E a palavra fala que ele viu aquela mulher e diz que ele se agradou com essa mulher. E ele foi até os seus pais e falou para os seus pais: olha, eu me agradei de uma mulher e eu preciso que vocês vão lá buscar para que eu a tome como minha esposa. E neste momento começou a acontecer na vida de Sansão um desvio de conduta. Ele começou a desviar dos caminhos que o Senhor tinha preparado para ele. Porque a palavra fala para nós, se você for ler, eu estou aqui fazendo um resumo muito rápido para nós não perdermos muito tempo, ou melhor, ganharmos tempo, né? Ao invés de eu ficar lendo, eu tentar mostrar, explicar para você. A palavra vai falar que Sansão teria que casar com a mulher do seu povo. Então, quando ele veio falar isso para os pais dele, olha, eu fui até uma terra distante, vi uma mulher que lá eu me agradei. Os pais de Sansão falaram: mas meu filho, será que aqui, entre os nossos parentes, entre o nosso povo, não existe uma mulher que lhe agrade? Então Sansão falou: não, eu quero aquela mulher que agradou os meus olhos. E aí começou a decadência desse homem. Começou a desobediência desse homem. A palavra dos pais, ele começou a desviar a conduta que Deus tinha estabelecido para ele. O grande problema nas nossas vidas é que nós sabemos o que Deus quer conosco. Nós sabemos os propósitos que Deus tem conosco. E nós nos desviamos porque os nossos olhos enxergam coisas que alimentam a nossa carne. Os nossos olhos fazem com que nós vemos coisas que nos desviam da conduta do Senhor. Por isso que muitas vezes, meus amados, a gente quando nós vamos orar ou nós vamos fazer algum ato profético, nós falamos: feche os seus olhos,
Feche seus olhos e entre em oração, feche seus olhos e entre na presença do Senhor. Por quê? Porque você com os olhos fechados, você vai contemplar somente o que a tua fé coloca dentro de você, para que você venha enxergar através dos olhos espirituais. Mas quando nós abrimos os olhos, nós começamos a enxergar tudo que existe nesse mundo. E muitas vezes nós somos contaminados e essa influência faz com que nós venhamos a nos desviar da vontade de Deus. Sansão começou a se desviar da vontade de Deus quando ele bateu os olhos nessa mulher e desejou essa mulher. No capítulo 14, diz assim: Sansão foi a Tima, que era uma cidade longínqua, longe do povoado dele, e onde viu uma filha dos filisteus. Voltou para casa e disse aos seus pais: mãe, pai, vi uma mulher de Tima, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que buscassem para que fosse a minha esposa. Então, os olhos de Sansão fez com que tudo, a essência, tudo que o Senhor tinha colocado dentro dele, os olhos do Senhor fez com que isso fosse os olhos de Sansão fez com que isso abafasse a vontade do Senhor dentro dele. Quantas vezes os nossos olhos, os nossos desejos de carne, as nossas vontades humanas não abafa a vontade de Deus em nossas vidas. Nós sabemos quem nós somos, nós sabemos como nós fomos criados, como nós fomos ensinados, mas os nossos olhos, as nossas vontades abafa a vontade de Deus em nossas vidas. Os olhos de Sansão, através da vida dele, quando ele viu aquela pessoa, tirou toda a essência que Deus tinha colocado nele. Sansão foi preparado, como nós vimos aqui, foi preparado para ser um salvador daquele povo, sabe, um abençoador daquele povo. Mas quando ele se deixou levar pela carne, pelos olhos, pela vontade do homem, isso foi afastado dele. Essas vontades de agradar o Senhor, a vontade de andar nos caminhos do Senhor, fazer o que era reto aos olhos do Senhor, isso fez com que Sansão se afastasse da presença do Senhor. Entenda uma coisa, meus irmãos, não somos nós que determinamos se o Senhor está perto ou não. Não somos nós que determinamos isso. Porque quando nós tomamos essa decisão de nos afastar da presença do Senhor, o Senhor mesmo se coloca em uma distância de nós para que Ele permita que nós venhamos a fazer o que nosso coração está desejoso naquele momento. Então, o que o seu coração deseja hoje, o Senhor vai deixar com que você realize isso. O Senhor não pode te obrigar, não pode te forçar a fazer o que o seu coração hoje tem vontade de fazer. Então você tem esse livre-arbítrio, você tem essa liberdade de fazer o que você quer. Mas saiba que tudo tem uma consequência, tudo vai gerar um peso de justiça na sua vida. Então, nesse momento que Sansão tomou essa decisão, ele pediu que os seus pais fossem, buscassem essa menina, para que ele tomasse essa mulher como esposa. Começou a haver conflitos, começou a haver situações contrárias à vontade de Deus. A primeira coisa que aconteceu foi quando Sansão e os pais foram até a casa dessa mulher, que eles chegaram lá para pedir a mão dessa mulher, que era de costume, tá aqui no versículo 10 em diante, do capítulo 14, como era de costume, o moço fazia um banquete, né, para que celebrasse ali um noivado, né, um casamento, alguma coisa assim. E a palavra fala que foi convidado 12 homens anciões, 12 homens dos filisteus para estar nesse evento. E esses homens começaram a confrontar Sansão.
E aí Sansão sugeriu um enigma para eles. Só que esse enigma já estava no coração de Sansão, porque enquanto eles estavam no caminho para vir pedir a mão dessa moça em casamento, a palavra fala que estava Sansão e os seus pais vindo a caminho e veio um leão novo. Olha aqui o enigma. Veio um leão novo para cima deles. Só que Sansão estava adiante. E a palavra fala que o Espírito do Senhor tomou Sansão naquele momento e ele rasgou o leão sem fazer muito esforço, como se fosse uma folha de papel, aqui já falando com as minhas palavras. Rasgou o leão como se fosse uma folha de papel e deixou lá no meio do caminho. Só que ele não falou para os pais. Então ele chegou nesse momento onde havia um banquete e havia homens desafiando ele, porque os homens falaram: será esse povo está vindo aqui para tomar as nossas filhas, para depois eles fazerem um motim contra nós? Mais ou menos isso. Então começou a haver um conflito e Sansão falou assim: então eu vou fazer um enigma. Se vocês descobrirem o enigma em 7 dias, eu lhe dou para vocês 30 túnicas, 30 roupas festivas, e vocês viverão tranquilo aí com a vida de vocês, e nós não mexeremos com vocês. Porém, se vocês não descobrirem esse enigma em 7 dias, vocês é que vão me entregar essas 30 túnicas, essas 30 roupas festivas, e eu vou levar a mulher como minha esposa. Então, o que aconteceu? Naquela noite, enquanto estava havendo a festa, a partir dali ia se contar 7 dias. Então, esses homens foram até a mulher que Sansão tinha escolhido para ser esposa dele, e falou assim para ela: você é louca? Você viu o que ele falou para nós? Nunca nós vamos descobrir isso. Então nós vamos acabar sendo refém deles. Então descubra esse enigma, senão nós vamos colocar fogo em ti e na casa dos seus pais e matar todos vocês. E a palavra fala que toda noite, durante esses 7 dias, a mulher vinha até Sansão chorando e falando para ele: você não me ama. Eu estou aqui resumindo a palavra rapidamente. Você não me ama, porque se você me amasse, você contaria o enigma somente para mim. E aí Sansão falava para essa mulher: eu não contei o enigma nem para os meus pais, quem dirá a você. E durante 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias, todas as noites, essa mulher aparecia chorando diante de Sansão para que ele contasse o enigma. E no último dia, no 7º dia, a palavra fala, antes do final desse trato, no último dia, a mulher convenceu Sansão a falar o enigma. E aí, quando chegou no banquete, Sansão, já pensando que estava tudo certo, chegou lá, os homens desvendaram este enigma. Então ali que Sansão começou a entender que ele não tinha feito uma boa escolha. Porque o que acontece nas nossas vidas, quando nós começamos a nos afastar da presença do Senhor, começa a acontecer sinais para mostrar para nós que em determinado momento das nossas vidas, nós não fizemos uma boa escolha. E naquele momento, o primeiro sinal foi que essa mulher traiu Sansão, falando do enigma para esses homens. E aí a palavra fala para nós, aqui no capítulo 14, versículo 13 em diante. Se não puderem me explicar o significado, vocês darão 30 túnicas, né? Isso é o que eu já comentei. E no versículo 16 diz: então a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: você me odeia, você não me ama, pois me deu
aos homens do meu povo um enigma que é muito difícil de se decifrar. E aí, no versículo 19 diz: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, e ele desceu até Asquelon, matou 30 homens. Por quê que ele matou os 30 homens? Porque a mulher tinha entregue o enigma para os adversários. Então ele teve que cumprir com a palavra dele. Então ele desceu, matou 30 homens naquela cidade, pegou as suas roupas, as roupas deles, e as deu aos que decifraram o enigma. Porém Sansão ficou irado e voltou para a casa de seus pais. Quando a mulher de Sansão foi dada em casamento ao homem que tinha sido ao seu amigo de honra. Então, a princípio, a mulher que Sansão tinha escolhido não casou com ele. Casou com um amigo de honra de Sansão, já para provocar. Olha só como que as coisas começam a ter uma dimensão muito grande de traição. Como a mentira começa a criar uma raiz muito grande. Entende? Então aconteceu que Sansão teve que ir até a terra dos filisteus, colocar fogo em todo o campo dele, para conseguir novamente o que ele desejava, que era aquela mulher que ele tinha escolhido como esposa. Então ele foi, colocou fogo, pegou 30 raposas, amarrou elas pelo rabo uma da outra em duplas, colocou uma tocha no rabo delas e soltava ela nos campos dos filisteus. Então pegou fogo em todo o arraial dos filisteus e eles ficaram extremamente furiosos com Sansão. E daí a ira deles vieram contra Sansão. E aí articularam um plano para tirar a vida desse homem. E aí foi aonde eles amarraram Sansão através da traição de Dalila, que essa mulher agora já tinha nome, da traição de Dalila. E quando ela traiu Sansão, esses homens pegaram ele, amarraram ele, furaram os olhos de Sansão, judiaram de Sansão, cortaram o cabelo de Sansão, tiraram as roupas de Sansão, humilharam ele ao extremo. O que eu quero falar aqui hoje para você, meus amados, quando nós temos um chamado, quando nós temos um propósito com Deus, e nós não seguimos esse propósito, quando nós não prosseguimos o propósito de Deus, nós passamos a ser humilhados pelos nossos inimigos. E quem são os nossos inimigos? Os nossos inimigos são os inimigos de Deus. E a palavra nos ensina o quê? Que esse mundo já do maligno. Então, tudo que existe nesse mundo aqui vai contra a vontade de Deus. Contra a vontade de Deus. Então, quando Sansão escolheu agradar os seus olhos, agradar a sua carne, ele se desviou da conduta que Deus tinha preparado para ele. E aí, ele começou a passar por humilhações. E o que eu quero falar para você hoje aqui, meus amados, muitas vezes nós passamos humilhações porque nós procuramos o caminho tortuoso, porque nós procuramos um caminho que não foi o caminho que Deus preparou para nós. Por isso que nós passamos por determinadas situações que muitas vezes não precisaríamos estar passando. Mas o Senhor nunca deixou de cumprir o seu propósito. Nunca. Nem no tempo de Sansão, nem no nosso tempo agora, e nunca vai deixar de cumprir o seu propósito. Sansão, ele foi gerado para tomar a terra dos filisteus e devolver a terra ao povo de Israel. Porque no começo do versículo 13, que nós não lemos já por motivo, para que nós chegássemos aqui e entendêssemos, fala assim, ó: os filhos de Israel
tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E por isto ele o entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. O Senhor já tinha pré-determinado o tempo que Israel ia ficar refém dos filisteus, durante 40 anos. E esses 40 anos, desses 40 anos, foram 17 anos, Sansão andou nas vontades do Senhor. Depois desses 17, Sansão andou fora dos propósitos de Deus. Ele mais sofreu do que viveu nas bênçãos do Senhor, porque ele desejou isto. Então, quando Sansão entendeu isso, foi aonde nós lemos, o povo resolveu fazer uma festa. Então Sansão, através da sua humilhação, entendeu que ele tinha que tomar uma decisão. E a decisão de Sansão, naquele momento, era se vingar do povo que estava humilhando ele. E isso estava no propósito de Deus. Isso estava já nas mãos de Deus, isso. Então, quando esse povo começou a chamar Sansão, onde nós lemos, os governantes começaram a chamar Sansão, chama aquele que nos humilhava, que fez com que se multiplicasse o número dos nossos mortos, chama ele para nos divertir. Quando houve esse chamado para que Sansão fosse mais uma vez humilhado, os propósitos de Deus já tinham voltado ao coração de Sansão. Ali Sansão já tinha novamente entendido para que ele foi chamado. Então chamaram Sansão no meio do povo, onde estavam os governantes, onde estavam homens e mulheres daquele povo filisteus, onde estava todo o povo, onde era o propósito de Deus, destruir esse povo para devolver o reino a Israel. Sansão foi colocado ali para divertir aquele povo. Mas nesse momento não foi diversão que aconteceu, e sim o propósito do Senhor se cumpriu naquela terra. E aí Sansão pediu para o moço que estava levando ele, porque ele já estava cego. Eles tinham arrancado os olhos de Sansão. Pediu para o moço, me leve até as colunas que sustenta o altar, que sustenta esse reino. E quando o moço encostou Sansão naquela coluna, ele colocou as mãos nas duas colunas. E ali eu creio que Sansão teve o íntimo com Deus. E foi aonde nós lemos que Sansão falou: Senhor, meu Deus, me ouça pela última vez. Me dê só mais uma vez força para eu derrotar esse povo, para que eu me vingue desse povo. Sabe o que eu vejo aqui? O que muitas vezes nós entendemos, a força de Sansão não estava no cabelo, porque eles continuavam rapando o cabelo de Sansão. A força de Sansão estava única, exclusivamente no Senhor. Os cabelos que era para ele não rapar, era só uma forma de Sansão ser obediente ao Senhor. Quando Sansão entregou o seu segredo, ele desobedeceu o mandamento do Senhor, que ele nunca iria deixar de servir ao Deus. Então Sansão, sem cabelo, ele teve força para puxar aquelas duas colunas, e a palavra fala que na morte de Sansão, ele matou mais filisteus, mais dos seus inimigos do que em sua vida. O que eu quero falar para você aqui hoje? A Bíblia nos ensina para que nós venhamos a conduzir as nossas vidas, para que não venha acontecer algumas coisas que aconteceram na Bíblia com o povo de Deus. O Senhor não precisa que você morra para te honrar. O Senhor não precisa que você venha matar pessoas para te honrar. O Senhor só precisa que você volte à essência novamente. O Senhor só precisa que você clame a Ele novamente, para que Ele venha te honrar ainda em vida.
O Senhor não tinha vontade de matar Sansão, para que o povo filisteu morresse também. O Senhor não tinha essa vontade, mas através da desobediência, o caminhar que Sansão tomou, levou ele à morte da desobediência. E o que eu falo hoje é que, se você entrou em desobediência, se você em algum momento saiu dos caminhos do Senhor, se em algum momento você desviou a sua conduta que o Senhor tinha estabelecido para você, não precisa morrer por isso. Somente volte aos caminhos do Senhor. Somente entenda a verdade que ronda a sua vida. Porque o Senhor, Ele fala na palavra dEle que Ele veio para trazer para nós vida e vida em abundância. Então, Ele não tem plano de morte para nós. Ele não tem plano para que você venha a matar pessoas ou morrer para que Ele venha te honrar. Nessa situação, houve um desvio de conduta. O Senhor teve que fazer tudo isso para que Sansão entendesse que ele era totalmente dependente da vontade de Deus. Uma escolha de Sansão fez com que ele sofresse mais em vida do que vivesse os planos do Senhor, que o Senhor tinha preparado para ele. Eu não sei quanto tempo você está fora. Eu não sei quanto tempo você está fora da vontade, fora do desejo do Senhor. Mas se você desobedeceu, se por um acaso você se afastou da presença do Senhor, ainda há tempo de você voltar sem causar danos de morte a ninguém, e nem muito menos a você. Aleluia. O Senhor te ama. Você é um propósito de Deus. Você faz parte dos sonhos de Deus para esse mundo. E assim como a palavra nos ensina que o menino que estava para nascer era nazireu, consagrado de Deus, você também é consagrado de Deus. Você também é um homem, você também é uma mulher separada por Deus, para viver os propósitos de Deus, para viver a vontade de Deus em vida aqui nesse mundo. Comece a voltar para os caminhos. Comece a entender novamente a vontade de Deus nas suas vidas. Comece a desejar e pedir, nem que for pela última vez. Peça para o Senhor: Senhor, me dá força mais um pouquinho para eu voltar. Me sustenta mais um pouquinho, Senhor, para eu fazer a tua vontade. E volte aos caminhos do Senhor. Volte à presença do Senhor. Não seja mais desobediente. Não seja mais rebelde na presença do Senhor. Entenda o propósito do Senhor. Entenda o desejo do Senhor. Entenda que o Senhor quer que você tenha vida, vida em abundância. Entenda que o Senhor quer que você seja mais do que vencedor nesta vida aqui. Sabe por quê? Porque os planos do Senhor é que nós venhamos a envergonhar os nossos inimigos aqui nessa terra. Aqueles que tentam te confrontar, que tentam te humilhar, que tentam te matar. O Senhor fala que Ele vai colocar um banquete diante dos nossos inimigos para que nós venhamos a nos servir. Essa é a vontade boa e agradável do Senhor. Que Deus abençoe você com essa palavra. Que essa palavra possa ter entrado dentro do seu coração. Que possa vir fazer um efeito de vida em você e não efeito de morte. Que você possa se convencer que Deus te ama para a vida e não te ama para a morte. Deus não gerou Sansão para a morte, gerou ele para a vida, para libertar o povo de Israel do cativeiro dos filisteus. Deus tem propósito de vida com você. Amém. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que essa palavra seja um divisor de água em tuas vidas. Amém, meus amados? Amém. Que Deus abençoe e a vida e a voz está quase desaparecendo. Glória a Deus. Meus amados, temos alguns propósitos de orações aqui. Gostaria que vocês nos ajudassem em oração. Eu não sei se eu... Nem acho. As orações? Porque você fez a mesma folha. Ah, tá aqui. Ah, verdade. Então, quero levantar um clamor aqui para algumas pessoas que estão precisando de oração. Quero levantar aqui o clamor pelo Sérgio,
que teve um AVC. Orar pela Nilton, pela Orminda, pela... Quero orar aqui pela Nilton, pela... Orminda, Orminda, Isso. pelo massacre que teve hoje nas escolas. Tá. Então eu quero orar pelo Sérgio, que teve AVC, pela Orminda, que teve que está com câncer, pela Nilton, que está com câncer, pela Tainá, que está com câncer, pela Pérola. Quero orar pela a mãe da Simaíra, minha irmã, a Graci também. Quero orar pela Graci e quero orar em nome de Jesus pelo massacre que teve na escola aqui próximo de nós, onde uma menina perdeu a sua vida, né? Foi na escola Sapopemba, aqui perto de nós, na Zona Leste de São Paulo. E então, que nós venhamos a nos unir em oração por essas pessoas. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor, entregando todas essas pessoas, Senhor, aquelas, Pai, que estão enfermas, que o Senhor entra com propósito de salvação, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, curar a alma, Senhor, antes de curar a carne, Senhor. Senhor, que o Senhor venha abençoar essas pessoas, Pai. Que o Senhor venha colocar sobre elas a Tua vontade, que é boa e agradável, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, tira todas as células cancerígenas, Senhor. Afasta, Senhor, em nome de Jesus, Pai, todo câncer, todo espírito maligno, espírito de morte que ronda os seus filhos, Pai. Tira, Senhor, em nome de Jesus, o Teu povo. Cura, Senhor, esta terra, Senhor. Senhor, eu oro, Senhor, em nome de Jesus, pelo Sérgio que teve AVC, Senhor. Que o Senhor venha controlar, Pai, essa pressão sanguínea, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor venha reavivar, Senhor, em nome de Jesus. Nós colocamos em Tuas mãos a vida desse Seu filho, Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor tenha controle de todas as coisas. Conforte, Senhor, a família dessa jovem, Senhor, que através desse massacre perdeu a sua vida, Deus. Senhor, que o Senhor a tenha em Tuas mãos, que o Senhor coloque a paz que excede todo o entendimento sobre a vida dessa família, mostrando, Senhor, que o Senhor ainda, mesmo desta forma, ainda tem o controle de todas as coisas em Tuas mãos, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pelas pessoas que estão depressivas. Oro, Senhor, pelas pessoas, Pai, que em nome de Jesus, Pai, que esses espíritos de depressão, de ansiedade, Senhor, caia por terra, Senhor. Que o Senhor venha trazer o bom ânimo, venha revitalizar os Seus filhos, Senhor, em o nome de Jesus. Senhor, eu peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Senhor, e falar, Senhor, em nome de Jesus, diretamente ao coração dos Seus filhos. Eu creio que o Senhor já tem providência para cada um dessas situações que nós apresentamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Meus amados, também quero deixar aqui a oração também para que o Senhor coloque mais um ano de vida na presença do Senhor sobre a vida da presbítera Dárica, que completou ano de sábado, né? Sábado, que o Senhor derrame sobre a vida dela muitas sortes de bênção, que abençoe e guarde ela e transforma, em nome de Jesus, todas as bênçãos sobre a vida dela em milagre, em o nome de Jesus. E também quero falar de algo bem desagradável. Dinha, você não falou da minha Dinha. Aniversário da Dinha. Quero falar também da Dinha, da avó da minha esposa, que está fazendo anos hoje. Não sei quantos anos ela está fazendo, mas ela já é bem idosinha, mas é uma bênção na vida dessa família. Em o nome de Jesus, que Deus abençoe a vida da Dinha, que multiplique os anos de vida na presença do Senhor. Amém? Que dê saúde para ela, que faça com que ela, em nome de Jesus, tenha tanta alegria como ela já tem, para que ela venha contagiar essa alegria no meio do Teu povo, no meio da Tua família, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, vou falar dela. Meus amados,
eu quero falar de uma coisa muito desagradável que aconteceu aqui semana passada. Semana retrasada e semana passada. Tá? Nós fomos separados para fazer o bem, para ajudar pessoas, e o Senhor ele tem dado suporte para nós através de pessoas que nos ajudam para ajudar pessoas também. E infelizmente, no meio do nosso mundo, com tantas pessoas boas, porque eu acredito que tem muito mais pessoas boas do que pessoas más, tem pessoas com má índole. Então entraram na nossa live, né, colocaram lá uma mensagem que estava passando por uma dificuldade, que tinha perdido o esposo, que estava passando dificuldade com os filhos, não tinha nada o que comer, aluguel atrasado e tal. E nós fomos comovidos com isso e ajudamos essa pessoa. E depois descobrimos que era golpe, porque a semana passada outra pessoa com a mesma mensagem, eles não tiveram nem o cuidado de mudar as mensagens, com a mesma mensagem, todo o mesmo argumento. Então, muitas pessoas chegaram até a nos criticar porque que nós ajudamos essa pessoa. Eu quero dizer para você que o Senhor, ele mostra algo para nós, e está dentro da palavra dele, fala, se os seus olhos são bons, tudo se torna bom. Se os seus olhos são ruins, tudo ao seu redor é ruim também. Então, graças a Deus, o Senhor colocou sobre as pessoas que estão envolvidas no Evangelho para Todos, olhos bons. E nós olhamos o mundo como um mundo bom. As pessoas que agem de má fé vai resolver com Deus. Isso que foi nos tirado, vamos dizer assim, a ajuda que nós demos, meus irmãos, não vai, tenho certeza que não vai faltar na nossa vida, não vai fazer diferença para nós, porque quem supre as nossas necessidades é o próprio Deus. Então eu quero deixar aqui bem claro para as pessoas que você pode até enganar o homem, mas nunca vai enganar a Deus. E você vai ser cobrado por isso. Vocês vão ser cobrados. E na mesma semana entraram no meu perfil do Facebook, pegaram minha foto e criaram um perfil falso no WhatsApp, mandando mensagem para pessoas. Entende? Então, pessoal, nós do Evangelho para Todos nunca vamos enviar mensagem para você pedindo dinheiro para você. Se Deus tocar no seu coração de nos abençoar para que nós venhamos fazer a obra, amém. Mas nós nunca vamos mandar mensagem para você pedindo dinheiro para você. Tá bom? Então não se deixe cair nesse golpe que pessoas de má índole, infelizmente, rodeiam nós, tentando denegrir a nossa imagem, tentando denegrir a obra do Senhor. Então não se deixa se levar por isso. Não deixe o seu coração ficar peludo por causa disso. Deixe ser usado por Deus, continue sendo usado por Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Também a semana passada, a nossa presbítera Daiane também fez aniversário. Então que Deus abençoe, então, em nome de Jesus também a Dai, né, que é muito amada nossa. Que Deus abençoe você, Dai, e derrame sobre você toda sorte de bênção também. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu acho que isso são os recados que nós tínhamos para a live de hoje, né? E é assim, meus amados. Tem o povo do bem e o povo do mal. Eu creio que o povo do bem sempre vai prevalecer, né? Que nós não venhamos a nos contaminar com isso. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Quero orar aqui para encerrar essa live e daqui a pouco nós vou dar a bênção apostólica. Eu peço perdão pela minha voz que já está acabando, tá bom? Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, nós oramos, agradecendo, Senhor, por essa live. Mais uma oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor, de estar em Tua presença. Senhor, eu peço que o Senhor alcance todas essas pessoas, Pai. Pessoas que muitas vezes, Pai, têm o intuito de difamar a Tua obra, difamar pessoas que falam em Teu nome, Senhor. Senhor, que o Senhor alcance com o Teu grande amor essas pessoas, Pai.
Traga ela, Senhor, para o teu reino, Pai. Senhor, assim como o Senhor fez com Paulo, Senhor, que era um perseguidor do teu povo, Senhor, resgata essas pessoas para ser servidoras da tua obra, Senhor. Eu creio, Senhor, que ainda, Senhor, muitas pessoas vão ser resgatadas. Pessoas que te perseguem, pessoas que perseguem a tua obra, perseguem o teu nome, Senhor. Perseguem aqueles que levam o teu nome, Senhor, para que outras pessoas venham ser convertidas. Que essas pessoas venham, Pai, conhecer a ti através, Senhor, do nosso ministério e de outros muitos ministérios que existem sérios no mundo, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada um, Senhor, que opera o bem, sem olhar a quem. Senhor, nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro, e o teu amor é contagiante e nos constrange. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Levanta sua mão a título de recebimento, em nome de Jesus. Que o Senhor, nosso Deus, te abençoe e te guarde. Que o Senhor, nosso Deus, levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Que as doces consolações, o poder e a glória do Senhor esteja contigo, de agora e para sempre, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Um beijo do pastor Érico e toda a família. Segunda-feira estaremos de volta e que Deus abençoe vocês e proteja a cada um de vocês, em o nome de Jesus. Tchau, tchau. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Aleluia.